Bom, senhoras e senhores, inicia essa manhã, dia 21, e segue até o dia 28, a terceira Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana acontece anualmente e tem o propósito de instigar o debate sobre a participação, a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Entretanto, a presente solenidade, além de lembrar o início da Semana das Reflexões, marca 60 anos da APAE, o maior movimento filantrópico do mundo. Cristiane Anderson, da Gerência APAE Brasil, Federação Nacional das APAES, entrou em contato com o nosso gabinete e também com o gabinete do senador Romário, solicitando esse momento. E conversamos com o senador Renan Calheiros, que abriu uma exceção para que o evento da importância como esse da APAE acontecesse nessa manhã. Assim, foi viabilizado o espaço no Senado para lançar a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e lembrarmos e festejarmos mais de 60 anos da APAE. Foi uma honra para nós receber esse apelo, poder assim realizar esta sessão especial num momento tão importante como esse, que nós há poucos dias festejávamos aqui, com a bom que está aqui o representante da Câmara e do Senado, Romário e o deputado Barbosa, de recentemente termos aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desse modo, agradeço muito ao presidente Renan e a todos aqueles que compõem a mesa nesse momento. O dia 11 de setembro de 54 foi fundada a APAE, a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, na cidade do Rio de Janeiro. A criação da entidade foi uma iniciativa de pais, amigos, professores e médicos, influenciados por Beatriz Bemis. Recém-chegada ao Brasil, mãe de uma criança com síndrome de Down, ela integrava o corpo diplomático dos Estados Unidos. A primeira sede da APAE, ainda provisória, contava com 2 salas e 20 alunos. A demanda foi crescendo em relação à quantidade de atendidos e também da necessidade de ampliar as atividades. As APAES foram se multiplicando Brasil afora e, com sua expansão, percebeu-se a necessidade de criar uma outra instância em que as ideias do movimento apaiano pudessem ser melhor articuladas e difundidas. Assim surgiu, no ano de 1962, a Federação Nacional das APAES, FENAPAE. De acordo com o estudo que datam de 1999, na década de 50 foram criadas 7 entidades. Na de 70 foram filiadas 310 novas APAES. Na década de 90 foram criadas 807 novas associações. E em julho de 2001, as associações filiadas à Federação Nacional das APAES estavam espalhadas por todo o Brasil, totalizando um número que pode ser atualizado pelos nossos convidados de 1.733. Repito, este é o maior movimento social de caráter filantrópico do Brasil e do mundo em sua área de atuação. Atualmente, o conjunto formado pela Federação Nacional compreende 213 federações estaduais, 176 delegacias regionais e possui 2.144 APAES filiadas. Senhoras e senhores, como mencionei no início da minha fala, estamos dando hoje o início à terceira Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nesse sentido, a reflexão proposta para esse ano é: inclusão se conquista com autonomia. Qual é a ideia dessa proposta? É ampliar o ciclo de convivência dessas pessoas na sociedade, uma vez que isso pouco acontece, e também incentivar sua participação de maneira independente na vida comunitária. De que forma a sociedade em geral pode contribuir ainda mais para esse debate? Eis a pergunta para a qual devemos todos buscar resposta participando ativamente. Nesta busca, podemos citar um dispositivo introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a alegria de apresentar ainda como deputado e depois de senadores, e o senador Romário aqui, como relator aqui no Senado, representa os outros 3 que também tiveram a alegria de serem relatores, como, por exemplo, Mara Gabrilli,
Celso Russomano e Flávio Arnes. E o último relator foi o senador Romário aqui no Senado. De acordo com o Estatuto, a pessoa com deficiência mental ou intelectual poderá escolher uma ou duas pessoas de sua confiança para lhe servir de apoiador. A pessoa com deficiência tomará, assim, sua própria decisão e terá apoio nessas pessoas por ela escolhida, a fim de exercer toda a sua capacidade legal. Desse modo, decidirá o mais independentemente possível sobre ações da vida civil, casamento, contrato de compra, venda, adoção e assim por diante. Anteriormente, as pessoas com deficiência intelectual eram de forma indiscriminada interditada judicialmente. Agora tudo mudou. Entretanto, o princípio da interdição judicial deve ser visto como instrumento de proteção e não deve ser usado como algo que dificulte ou inviabilize a cidadania, o respeito ao direito da pessoa humana. Ou seja, ele deve ser usado como exceção e não como regra. Assim diz o Estatuto. Assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência desenvolve, em âmbito interno, a legislação internacional que assim também determina. O tratamento igualitário das pessoas com deficiência perante a lei, respeitando sua vontade e o seu direito de decisão sobre suas vidas. Enfim, termino dizendo, pensei em contribuir com a reflexão da semana por meio de um poema que surgiu quando pensava neste caminhar que tem sido construído por todos vocês. E diz o poema que não é de minha autoria, porque eu sou metido também a escrever algumas poesias. Tanto que aprovamos recentemente, senador Romário, com a sua participação, que a sua comissão foi fundamental, no mês de março, como o mês do poeta, numa homenagem ao grande Tiago de Mello. Senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB e da oposição, é com alegria que o recebemos no plenário nesse momento para fazer o seu pronunciamento. E termino, senadores, com esse poema. É preciso dar voz a quem muitas vezes sequer é visto. É preciso respeitar sua vontade, suas escolhas, ouvir seus sonhos, caminhar ao seu lado, perceber a sua força, sua intuição. É preciso aceitar que as estradas nem sempre são retas como prevemos e que os horizontes também podem surgir de dentro, como resposta aos desafios da vida. Encerro com isso a minha fala. Viva a paz, viva os familiares. Uma boa sessão para todos nós.